É a presença de Deus consolida o milagre. Ou a presença consolida o milagre, amém? Êxodo 33. Eu sei que é uma mensagem para pastores, para líderes. Eu tenho certeza que Deus vai mover o seu coração de uma forma sobrenatural com essa palavra. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei. Enviarei anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porque o Senhor tinha dito, porquanto o Senhor tinha dito: Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Só essa parte. Êxodo 33, Êxodo 19, Êxodo 24, trata de assuntos semelhantes. E eu estou usando esses textos como uma introdução. E eu vou resumir aqui, porque se tratando de líderes, eu vou partir do pressuposto que vocês conhecem o texto, e conforme eu falar, vai vir o entendimento de vocês, mas tá as referências que vocês podem também estudar em casa. Isso é muito bom, tá? Depois eu posso tirar uma foto aqui do esboço e mandar para vocês também, embora alguns de vocês não vão dar célula de edificação essa semana, né? Mas eu quero, agora esse é o momento de vocês receberem de Deus, amém? Aleluia. Meus amados, essas três passagens começam a contar uma história de que Deus está muito aborrecido e não quer ir no meio do povo. E Moisés, vocês conhecem a história, Moisés intercede. E aí Deus diz para Moisés: sobe no monte, leva contigo os 70 anciãos, leva contigo também Arão, leva contigo os filhos de Arão, leva Abiú e Nadab, leva também Josué. E os 70 anciãos, eles sobem. Quando chega um certo momento, Deus diz para o povo, diz para Moisés: só sobe agora, você e Josué, e deixa o restante do povo na metade do caminho. Diga para o teu irmão assim: na metade do caminho. Na metade do caminho eles param, e Deus dá uma instrução para Moisés, para repassar a instrução para eles, e diz: vocês vão esperar aqui. E Moisés dá uma exortação específica para Abiú e para Nadab, e diz: vocês se santifiquem, e espera aqui. E Moisés sobe. E eles ficam impacientes, irmãos, e eles não conseguem esperar. A Bíblia diz que quando dá 6 dias, eles descem. E aí nós conhecemos a história. Arão faz um bezerro de ouro, Nadab e Abiú, ele acaba oferecendo fogo estranho, e acontece tudo aquilo, eles acabam morrendo com fogo estranho. O que eu estou querendo mostrar com isso? A presença, ela tem que ser desejada. Como é que uma pessoa não consegue ficar numa posição, num lugar onde Deus estabeleceu, durante uma semana? Ele não consegue. Em 6 dias eles arrumaram um jeito de descer. Os anciãos, que eram para ser modelos, aqueles mesmo que a Bíblia diz que eles começaram a profetizar, que o Espírito de Deus desceu sobre eles, né? E começou a profetizar. E uma das pessoas chegaram até Moisés, um dos líderes chegaram até Moisés e falaram: os 70 anciãos estão profetizando, estão ali falando. E Moisés disse: deixa eles profetizarem. Quem dera todo Israel fosse profeta, assim eu não teria problema. Quem dera todo Israel fosse profeta, não só esses 70, não é isso?
esses mesmos homens, cheios do Espírito de Deus, profetizando, não suportaram ficar esperando um tempo onde Deus deu instrução. Espera aqui, não desce, eu vou subir, sobe com Josué, e esses outros esperem ali. A impaciência. A impaciência de querer parar na presença de Deus. A impaciência de querer se purificar. Deus disse, tira as roupas, limpa as roupas, se purifica. Deus estava dando uma nova oportunidade de o povo ter a presença dele no meio. A Bíblia continua nesse mesmo estudo, a Bíblia continua dizendo que Moisés, por ele não ser da tribo, por ele não ser sumo sacerdote, ele não tinha direito de entrar no Santo dos Santos, mas ele construiu uma tenda para ele, que era chamada da tenda de Moisés. Ele chamava da tenda da intimidade. Era uma tenda que ele construiu para ele ter um relacionamento com Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus descia também sobre a tenda de Moisés. Não só no tabernáculo, mas na tenda da intimidade que ele construiu. Cada um de nós, Deus já dá de exemplo o próprio Moisés. Não existe essa questão de você estar num ofício. A presença, ela tem que ser desejada. Moisés entendeu, eu nunca vou entrar com o sangue da aspersão no Santo dos Santos. Eu nunca vou entrar diante da Arca da Aliança com o sangue da aspersão. Eu nunca vou ter a Shekinah descendo sobre a minha cabeça e eu senti o que Arão, meu irmão, sente. Eu sou o líder. Eu sou o homem responsável por essa nação, mas essa presença em específico eu jamais vou conseguir ter. O homem que era sedento, querendo a presença de Deus a todo custo, me mostra o teu interior, me mostra a tua face, eu quero te conhecer. Ele entendeu o seguinte, eu vou construir o meu relacionamento com Deus. Eu não posso ter o relacionamento que Arão tem, então eu vou construir o meu relacionamento com Deus. Ele construiu a própria tenda dele. É o desejo de ter a presença de Deus. Meu irmão, entenda o seguinte, você pode ter um dos anciãos, ali tinha ancião, 70, ali tinha sacerdote, Arão estava ali estavam todos ali, tinha gente experiente, tinha sacerdote e tinha garoto. Faixas etárias diferentes. E o que mudou? Um contaminou o outro com a impaciência. Deus ainda não fez na minha vida. Deus não fez na minha vida ainda. Na minha também não. Já passou muito tempo, né? Já tem 6 dias, não é isso? Não é 6 dias. 6 dias passou muito tempo. Vamos descer? O que você acha? E começa um ministrar no outro. A desistência. E aí depois querem oferecer fogo de sacrifício, mas na verdade isso é um fogo estranho. Aquilo que Deus não conhece. É uma adoração contaminada. Uma adoração contaminada com pecado. Por quê? Porque a presença de Deus nos purifica. Qualquer adoração, qualquer serviço que você presta para Deus, que não esteja intenso na presença de Deus, vai vir contaminado ou com pecado ou com a vontade da sua alma. E não vai ser aceito por Deus de forma plena. Como eu disse do rei Amazias na semana passada, que a Bíblia diz que o rei Amazias foi reto em tudo que ele fez, porém não com interesse de coração. Então você pode fazer tudo o que Deus quer, mas não de interesse do coração. Sabe por quê? A presença nos move a fazer o excelente e não o básico. A presença de Deus não nos deixa sucumbir diante da pressão do povo. Quando Arão jogou aquele ouro ali e disse, eu joguei aí e saiu um bezerro. Tu não fez? Não, eu joguei e saiu o bezerro. E se eximindo da responsabilidade de ele ter feito o bezerro. Não, eu joguei aí. Não é isso? Mas se ele tivesse esperado aonde Deus mandou esperar, jamais ele teria feito o bezerro. Jamais teria acontecido aquilo tudo, não é assim? Porque a presença de Deus nos traz equilíbrio. A presença de Deus, ela consolida o milagre que Deus colocou na nossa vida. Não basta receber o milagre. A tua salvação é um milagre. O teu ministério é um milagre. O teu ministério é santo. Porque senão não era chamado de santo ministério. É o santo ministério é santo. Embora as pessoas querem tratar com algo que é santo, sem a presença do santo. Se vocês não sabem, o nome Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa Espírito do Santo. Quando é traduzido para o português é Espírito Santo, não é isso? Mas no hebraico é Espírito do Santo. Em algumas passagens fala de Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mas no original é o Espírito do Santo. As pessoas querem ter o Espírito do Santo, mas não querem ser purificados pela presença do Santo. O Santo de Israel.
Olha para o teu irmão e diga assim, eu preciso. Diga, você precisa da presença de Deus. Desde o início, quando o povo saiu do Egito, desde quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu a presença para o povo não se corromper. A minha presença não vai deixar o povo se corromper. Então Deus coloca coluna de fogo atrás. A presença estava atrás. Tá? Êxodo 14 diz que a presença estava atrás e depois passou para frente. A presença de Deus atrás, ela te protege daquilo que você não consegue se proteger. O nome disso é consolidação. O nome disso é Deus fazer por você uma obra que você não está conseguindo fazer por você mesmo. Quando você ainda não está em possibilidade de ler a Bíblia, ou você não tem um entendimento da interpretação bíblica, ou quando você, por ser novo convertido, não tem tempo, ou não entendeu ainda o propósito da oração, e Deus começa a fazer coisas para você, sem você perceber que é o favor dele. E aí a Bíblia diz que Deus coloca a coluna de fogo diante do exército de Faraó, que veio atrás do povo, entre o povo e o exército de Faraó, para atrapalhar, para que o povo do egípcio não chegasse até eles, não era isso? E o que aconteceu ali? Moisés, quando ele vê que ainda assim, com Deus trazendo aquela providência, que o exército dos egípcios estava se aproximando, Moisés ele se ajoelha e começa a orar. E quando Moisés começa a orar, Deus diz para ele, levanta, porque tu clamas a mim. Levanta e diga ao povo que marche. Então Moisés ele tem uma iniciativa. Ele olha e diz para o povo de Israel, está vendo esses egípcios que vocês estão vendo agora? Esses egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês voltarão a ver. É como se ele estivesse dizendo, olha, se você olhar para frente, se você começar a andar pela presença de Deus e olhar o mundo pela perspectiva de Deus, essa dificuldade que você está vendo agora, você nunca mais vai ver. São dificuldades que nós enfrentamos dificuldade no ministério, enfrentamos dificuldade no casamento, enfrentamos dificuldade financeira, mas se você entender o que Deus tem para você, irmão, e que o diabo está vindo atrás sim, para te acusar, para te condenar, para te levar para o mundo novamente, e que Deus quer consolidar aquilo que Ele colocou no seu coração e você tem a presença dEle, você vai olhar para frente. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fechou o Mar Vermelho, que matou e aniquilou o povo de Israel, você vai dizer, Deus fechou o Mar Vermelho para proteger o povo de Israel dos egípcios. Não. Deus fechou o Mar Vermelho para proteger o povo de Israel deles mesmos, para eles não voltarem atrás. Fechou a porta atrás. E quando eu preguei sobre a travessia, eu falei isso aqui. Deus ele fecha uma porta atrás de nós para nos proteger de nós mesmos, para nós não desistirmos daquilo que nós decidimos num tempo de graça, num tempo de presença, num tempo naquele dia que você estava na presença do Senhor orando, que o temor de Deus veio sobre você, que você chorou, que você se quebrantou, que você levantou a mão e disse, sim Senhor, eu aceito o chamado, sim Senhor, eu quero. Naquela mesma hora que tu disse, sim Senhor, eu quero, Deus fechou a porta atrás de você, para no tempo de dificuldade você dizer, não Senhor, eu não quero. Amado, todo mundo quando começa o ministério diz assim, Deus me chamou, Deus me levantou, não é assim mesmo? Ninguém diz, eu me levantei, eu me coloquei. Deus me chamou, Deus me deu um chamado, Deus me colocou no governo de 12. Deus me levantou como pastor, mas quando a pessoa está fraco na fé, quando a pessoa está abandonando o propósito, sabe o que ela diz? Apóstolo, eu quero sair. Ué, tu quer sair de onde? Eu quero sair do ministério. Mas como é que tu vai sair se não foi tu que se colocou? Quem tem que te tirar é quem te colocou. Mas eu quero sair. Então não foi nunca Deus que te colocou, foi você que se colocou, entendi. Desde o início não foi Deus, foi sorte. É o contrário, né? Eu fui chamado, e agora eu me deschamei. Ué, não pagou a conta do telefone? Aí agora não estão chamando mais? O problema é que nós, líderes, temos que entender quem é Senhor da nossa vida. E se você tem um Senhor na tua vida, tu não tem direito de dizer eu quero A, eu quero B. Tu tem um Senhor. Se Deus é Senhor da tua vida, nada é teu, inclusive as tuas vontades.
E se Deus é Senhor da sua vida, você quer estar na presença do seu Senhor. E aí Deus coloca a presença dele na frente. E Deus vai abrindo o caminho, quebrando corrente, arrancando os espinhos. Convida os anjos para contigo lutar. Ele abre uma porta para tu não voltar atrás e não fechar. Não é assim que diz a música? E ele vai fazendo a parte dele. E ele diz assim, é na minha presença. É na minha presença. Tu quer minha presença? Senhor, eu vou mandar um anjo. Eu não vou andar no meio desse povo de dura cerviz. Eu vou mandar um anjo. Não, um anjo eu não quero. Então tu não quer um anjo? Então vai buscar minha presença? Eu quero ser desejado, Moisés. Eu não quero andar com quem não quer andar comigo. Eu quero ser desejado, Moisés. Ninguém quer andar com alguém obrigado. Nem marido e esposa. Não é assim? Eu vi um testemunho de um homem, eu não quero fugir da mensagem, para vocês entenderem se Deus é soberano. O pastor Luciano contou esse testemunho de um casal deles, que eles tiveram problemas, muito quebra-pau, as ovelhas dele, muito quebra-pau, anos esse casal quebrava pau, né? E um dia, esse homem falou, eu vou largar essa mulher. Não está dando para mim. Ela é muito rixosa, ela é problemática. Pode perguntar para os meus filhos. Ela é muito problemática. Ela arruma problema com tudo. E aí os filhos, é mesmo, é aquilo outro. E aí no gabinete a mulher falou pro pastor, sabe qual é o problema todo? O motivo de todas as brigas? É que eu quero que ele seja meu marido. Eu quero que ele sinta desejo de andar comigo e eu andar com ele. Só isso. Sempre o motivo é esse. E aí então o pastor falou, então meu filho, por que tu não anda com a tua esposa? Eu gosto, pastor, de ir no mercado. Ele fala, vai você. Eu gosto que ele vá comigo. A gente vai comprar alguma coisa para os nossos filhos. Eu gosto que ele vá comigo. E aí ele foi. E aí quando 2 meses depois, aí pastor, gabinete. E o cara falando, essa mulher não tem jeito não. Eu fiz tudo. Fui no mercado, fui aquilo outro, eu fiz, eu aqui torceu. Meus filhos são testemunha, foi ou não foi, meus filhos? Todo mundo é. Ele falou assim, pastor, ele está dizendo que foi. Eu nunca quis que ele fosse no mercado comigo. Eu nunca quis que ele estivesse aonde. Tá vendo, pastor? Essa mulher é maluca. Não foi isso que ela falou no gabinete? Não, pastor. Eu nunca disse que eu queria que ele estivesse no mercado comigo, que ele estivesse no shopping. Eu queria que ele quisesse estar comigo. Eu não que ele estivesse. Que ele desejasse estar comigo. Ele estava no mercado sim, pastor. Eu escolhendo a coisa e ele assim olhando o relógio. Pega alguma coisa aí, vamos embora logo. Eu tenho um jogo, eu tenho aquilo outro. Ele estava lá, ele estava assim, para obediência, mas ele estava dessa maneira. Eu tenho que ir embora. Vambora. Eu tenho relógio. Como é que é? Brincadeira, né? Vambora, taca logo no carrinho. Eu não disse que eu queria que ele estivesse comigo. Eu queria que ele desejasse estar comigo. Irmãos, tu acha que com Deus é diferente? Deus não quer que você esteja com Ele. Deus quer que você deseje estar com Ele. Enquanto você está com Deus, sem desejar estar com Ele, você é um mero religioso, querendo convencer outra pessoa a ser religioso igual você. Vou evangelizar aí. Vou ganhar alma na rua. Vou pregar. Sabe como que ele prende? Como é que ele prega? Jesus te ama. E Ele quer te escravizar, te obrigar a ficar na presença dEle sem estar com vontade, igual a mim. Vamos lá fazer uma visita na igreja? Só falta fazer isso. Quer oferecer para as pessoas o que Ele mesmo não quer. Mas Ele tem que cumprir esse protocolo. Eu tenho que colocar a pessoa no encontro. Eu tenho que ganhar alma. Ou eu tenho que fazer alguma coisa. Vou oferecer para as pessoas o que na verdade eu não gosto. Porque eu tenho que cumprir um protocolo, alguma coisa desse nível. O que eu estou querendo trazer para vocês hoje... Então não vou fazer nada, apóstolo. Não é isso.
O que eu estou querendo dizer é que você tem que desejar a presença de Deus. E no foco da presença de Deus, você possa fazer todas as outras coisas com muito mais incrementos do poder, da graça, da misericórdia de Deus, com o teu coração queimando por fazer. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Porque, meu irmão, o tempo todo você vê na Bíblia os inimigos desejando a presença de Deus. Sabe o que é a arca? Deus, quando ele faz a arca da aliança, ou manda Moisés fazer, ali, nessa mesma passagem bíblica, ele diz para Moisés, construa a arca, vamos fazer o seguinte, eu vou contigo, mas dessa vez eu quero quero protocolar algo. Faça uma arca da aliança. E explicou ele, nessa mesma passagem, nesse meio, ele diz, coloque no meio do povo, e ali, no meio da tampa do propiciatório, que já é Êxodo capítulo 22, versículo 25, que diz, ali, no meio do propiciatório, eu vou fazer a propiciação pelo pecado do povo, e também ali, no meio do propiciatório, entre os querubins, eu vou falar contigo. Eu vou falar com o povo através de Arão. Eu vou ministrar o povo ali. A minha presença será o cerne. E Deus coloca uma referência. A arca não era a presença de Deus. A arca era uma referência da presença de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu estou aqui. Eu não abandonei vocês. Eu cumpri a minha promessa. Eu não mandei um anjo, mas eu estou aqui. E a Bíblia diz que Moisés faz a arca da madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira espinhosa, venenosa. E eles começam a limpar o espinho, tiram o veneno, passam o formão. E a Bíblia diz que é revestida de ouro. A acácia era uma madeira corruptível como qualquer outra. O que tornava a acácia incorruptível era o ouro que estava permeando ela, que estava impermeabilizando ela. O ouro tornava a madeira incorruptível. O ouro na Bíblia está relacionado à santidade. E se você não sabe, o ouro é o maior condutor de eletricidade. Não existe maior condutor de eletricidade do que o ouro. É o metal que mais retém a eletricidade. Então, o Espírito Santo ele tem várias formas de atuar, né? Uma hora ele é água, outra hora ele é vento, e outra hora ele é eletricidade. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe o que eu estou falando. É como uma eletricidade passando pelo seu corpo. Então, não existe o maior catalisador de eletricidade do que o ouro. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Primeiramente, a santidade vai te tornar incorruptível. A santidade, o ouro, vai reter a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, o que Deus está querendo dizer? A arca sou eu, a arca é você. É saber conduzir a presença. E quando você sabe conduzir a presença de Deus de maneira correta, você retém a presença dele. Como que se retém a presença de Deus? Se mantendo em santidade. Se mantendo em santidade. É a responsabilidade de carregar a presença de Deus. E aí a Bíblia diz, eu quero falar de 3 coisas que Deus colocou dentro da arca. A primeira coisa que Deus colocou dentro da arca foi o maná. O maná fala de alimento do céu, fala de fé. Ninguém que pense, o líder, você, que Deus vai colocar algo na sua vida sem fé. Nada Deus vai te dar sem estimular a fé. Tudo vai vir através da fé. Deus nunca vai engessar alguém ao comodismo do natural. Ele sempre vai despertar em alguém o sobrenatural. O maná, ele caía em formato de orvalho. E quando ele caía em formato de orvalho, ficava na areia. E de manhã, quando o sol batia, ele ia dissipando o orvalho e ia aparecendo no lugar do orvalho sementes como sementes de coentro, que tinha sabor de mel, e dali fazia bolo ou fazia pão. Deus jamais vai fazer um pão cair do céu e você botar sua cabeça para o lado de fora da tenda, cair o pão, comer e voltar a dormir. Deus nunca vai estimular ninguém o ócio, a preguiça. Tinha que pegar o maná e fazer e produzir o pão. Então, alguns poderiam achar que o maná era simplesmente um orvalho ou um fenômeno que tinha no deserto.
E outros poderiam pensar, não, o maná é pão que cai do céu. Depende da fé de cada um. Não, eu nunca vi isso. Eu já andei no deserto quando era garoto com meu pai, e eu nunca vi isso, essa semente no deserto. O outro poderia dizer, não, já tem 40 anos que essa semente aparece aqui toda manhã. Isso é algo original do deserto. Que é uma prova muito grande disso. Que quando o povo entrou na terra prometida, eles plantaram o pão. A Bíblia diz que Moisés diz, vocês não vão mais comer pão do céu. O maná não vai cair quando vocês entrarem na terra prometida. Agora vocês vão ter que plantar. E quando eles plantaram o trigo, que eles colheram e trilharam o trigo, e que eles fizeram o primeiro pão, a Bíblia diz que eles criaram uma bênção, que é a bênção do pão e do vinho, dizendo, muito obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos deste o pão que sai da terra. Ou seja, eles agradeceram pelo pão da terra, porque eles ficaram maravilhados. Eles olharam e falaram, meu Deus, isso é um milagre! Pão da terra, eu já vi pão do céu. 40 anos eu como pão que cai do céu. Agora, pão da terra, isso é um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa convive com o milagre, ele começa a naturalizar o milagre, e o sobrenatural, ele começa a tornar natural. É aí que a presença vai embora, porque a presença de Deus começa a criar um código em nós, para que nós possamos descodificá-lo e entender o que é milagre e o que não é. Porque se você não entender o que é milagre, tu nunca vai valorizar. E se tu não valorizar a presença, ela se vai. Você chegou aqui hoje, houve algum milagre que Deus desatou na sua direção. Te livrou de uma bala perdida, ou o cara que ia te roubar, ele foi para roubar 2 minutos antes, ou 2 minutos depois, você já tinha passado. Deus fez ele se atrasar, Deus fez ele esquecer alguma coisa, mas você não viu esse milagre. Quando eu sei que eu estou sendo movido por um milagre cotidianamente, eu vou valorizar cada vez mais e vou buscar a presença de Deus. E quando eu busco a presença de Deus, eu consolido os milagres na minha vida. Por exemplo, um casamento é um milagre. Um bom relacionamento familiar é um milagre. Quando eu busco a presença, esse bom relacionamento, ele é consolidado. Uma porta de emprego, de prosperidade, é milagre. Quando eu busco a presença ajusta meu caráter, e aí eu consolido meu trabalho. A minha célula é um milagre. Eu começar a ganhar almas e desenvolver o meu ministério, é santo o ministério, é um milagre. Quando eu busco a presença, eu consolido meu ministério, e dali Deus vai consolidando cada estrutura, e eu vou crescendo. A presença consolida tudo que você vai fazer de excelente. Um crente sem a presença, irmãos, não tem como você mover o ministério sem a presença. Então, dentro da arca tinha o maná. Sem falar da eficiência do maná na nutrigenômica, que eu já falei para vocês, para limpar o estômago e não criar uma inflamação, né, no organismo. Não tinha bezentacil no deserto. Então Deus dava aquela comida para proteger o estômago deles e evitar eles de náusea e tantas coisas. Agora, também tinha a vara de Arão. Sabe o que tinha dentro da arca da aliança? A vara de Arão. A vara de Arão era aquela vara que deu fruto, mesmo não estando ligada numa árvore. O que era uma vara? Um cajado. O cajado é uma vara. É um galho longe de uma árvore. E quando duvidaram do ministério de Arão, Deus disse, os 12 príncipes das 12 tribos colocam ali a sua vara diante da presença do Senhor. E a vara que frutificar, esse eu estou confirmando como líder, como sacerdote. E a vara de Arão frutificou. A presença de Deus frutifica a vara daquele que tem chamado. Sabe, os frutos que Deus tem para nós, não estou falando de fruto de vida, de ganhar alma, não. Frutos do Espírito, frutos de sabedoria, mansidão, domínio próprio, sabedoria, inteligente, liderança. Todos os frutos que Deus tem para cada um de nós, eles vão florescer na presença. Então coloca também o cajado dele dentro da arca. Porque dentro da arca tem que ter pão do céu, que é o alimento que nos faz andar. Dentro da arca tem que ter vara de autoridade. Deus colocou coisas que são referenciais. E Deus colocou também, mandou colocar dentro da arca, os princípios, os 10 mandamentos. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, se você tem maná, tu tem força para caminhar. Mas se você não tem princípio, você não tem estrada. Porque os princípios, eles pavimentam estradas para o lugar certo. É como se você tivesse um carro lotado de gasolina, mas não tivesse um endereço. Você andar para qualquer lugar. Os princípios nos dão direcionamentos. Compromisso com o princípio nos dá direcionamento. O maná é aquela comida que você come do céu, no domingo, na sala de edificação. Mas não adianta você comer, mas você não sabe aonde vai chegar. Então coloca também dentro da arca
Então a arca era desejada. A Bíblia diz que a arca era desejada pelos inimigos. No tempo de Eli, Eli desmereceu a presença de Deus. Samuel, que dormia na beira, do lado da arca. Samuel ouvia a voz de Deus do lado da arca e Eli abandonou a presença de Deus. Não é isso? Foi isso que aconteceu. E eles perderam a presença. Houve o Icabode, a glória se foi. Os filisteus entraram, mataram Ofni e Finés, levaram a arca. Só que olha só, por que eles levaram a arca? Por quê? Porque o povo ímpio, eles desejam a presença de Deus. E eles sabem o poder que tem a presença de Deus. O ímpio deseja mais a presença de Deus do que muitos crentes. Só que tem um problema. A presença de Deus, ela não é benéfica para o ímpio. A presença de Deus, ela traz juízo para o ímpio. A presença de Deus, ela só beneficia quem é povo de Deus. E quando o povo, os filisteus, trouxeram a arca para o meio deles, eles foram atacados com hemorroidas e úlceras. E a Bíblia diz que eles viram que todo o povo foi atacado, mandaram fazer hemorroidas de ouro, consagrar essas hemorroidas para Deus aceitar e curar o povo. Devolve a arca, devolveram a arca e fizeram hemorroidas de ouro. Tenta mentalizar comigo, fizeram hemorroida. Tenta imaginar o que é uma hemorroida. Como é que é, pastor? Uma hemorroida. Você mesmo não vai conseguir enxergar a sua hemorroida. Então como é que tu tem um modelo para tu fazer, né? É um mistério aí, né? Teve alguém que serviu de modelo. Você. Senta aí, que eu quero ver como é que é uma. Mas logo a minha, meu rei. Alguém tem muita idade, muita cobrada. Vai lá, irmão, desenha. Eu quero um artífice. Faz uma hemorroida de ouro. Fez e consagrou. Resolveu o problema? Deixa essa arca. Leva ela para um lugar longe da gente, porque essa arca só funciona e beneficia o povo de Israel. Para a gente está prejudicando. Eu acredito eles pensando, bendito seja o Deus de Israel, que colocou uma presença poderosa nessa no meio do povo de Israel, e eles mesmos desvalorizaram e deixaram a gente roubar a arca. Então, algum chefe dos filisteus foi lá e mandou 2 capangas dizendo, vai lá e coloca essa arca lá em cima. Os caras foram. Colocaram a arca lá, quando eles voltaram já estava curado. Já vieram andando normal. Tá rindo? Não entrega o dízimo não para você ver o que acontece. Amém, irmão? Quem está entendendo? Então, a presença era desejada. A Bíblia diz que Saul começou a reinar. A arca ficou em Kiriat Jearim durante anos. Ali, em cima daquele monte, no vento, ao léu, na poeira. Saul governou durante 40 anos sem a arca. Imagina um líder governar 40 anos, pastor Elcio, sem a arca. 40 anos. Ele teve sucesso no reino dele? Muito sucesso. Se você olhar o mapa de conquista de Saul, aparece sempre na Bíblia, né, aquele roxinho, o de Saul, de Davi e o de Salomão. Ele houve conquista, ele ganhou guerras. Ele terminou a sua vida mal, mas ele foi muito próspero e cresceu muito durante o seu ministério. Então, é possível alguém conduzir o povo de Deus? É possível alguém crescer ministerialmente só no talento, sem a presença? Claro que sim. É possível alguém ser um pastor de multidão só no talento, sem a presença? E foi Deus que te deu o teu talento. É possível. Só que há um preço muito grande você conduzir o que é santo sem a presença do santo. Há um preço muito grande. Uma pessoa aí da célula, sabendo que a célula é um lugar santificado, nós consagramos aquele lugar, e ele vai sem a presença de Deus, ele não ora antes de ir da célula. E ele vai cheio de talento, porque ele já sabe o que tem que fazer. Ele já tem um estudo pronto. Ele já sabe sobre santidade, está tudo aqui na minha mente.
Já sei o que eu vou falar. E chega lá e não temem a presença de Deus, não buscam a presença de Deus e fazem tudo sem a presença de Deus. Eles acham que aquela oração de 2 minutos que bota um CD para tocar e fica, ô Senhor, isso é a presença de Deus. A presença de Deus é o que você busca cotidianamente, todos os dias na sua casa, no seu quarto, no monte, aonde você está. E aí quando você vai dar célula, só vai se manifestar aquele que já está contigo o tempo todo. E aí não tem libertação, e aí não tem transformação. A Bíblia diz que a primeira coisa que Davi foi fazer, a primeira coisa que Davi fez, quando ele reinou, primeiro dia de reinado, manda trazer a arca. Eu não vou liderar o povo sem a presença de Deus. A arca estava 40 anos lá abandonada. Davi, vou trazer a arca. Aonde está? Disseram para ele, está lá em Kiriat Jearim. E aí ele vai cheio de vontade. Ele vai, eu vou lá buscar a arca. E ele vai cheio de disposição, o coração queimando. Davi era um homem sedento. Davi era um homem apaixonado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Davi era um homem sedento, adorador, tocava harpa, adorava o Senhor. E ele disse, eu vou. Ele não escreveu aquele salmo que dizia, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração é melhor a presença de Deus, um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Era um homem totalmente apaixonado. E aí, cheio de boa intenção. E ele vai lá em Kiriat Jearim, coloca a arca em cima do carroção de boi. O boi atropeça, a arca ameaça cair, Uzá, melhor amigo de Davi, um dos melhores amigos de Davi, mete a mão na arca, Uzá morre. Para tudo. Deus é irracional? Deus não raciocina? Deus é religioso? Deus é duro? Deus é tirano? Deus sabia a intenção do coração de Davi, por que ele matou Uzá? Não se faz a obra de Deus com boa intenção. Se faz a obra de Deus da maneira correta. Porque Deus poderia muito bem ter poupado Uzá. Mas se ele poupasse Uzá, ninguém nunca ia temer e andar de maneira correta na presença dele. O que os líderes e os pastores precisam entender. Não adianta ter boa intenção. Não adianta estar com o coração, com vontade de fazer algo. Tem que seguir instrução. Davi era rei, mas ele não era sacerdote. Ele tinha que chegar lá no sacerdote e falar, como que nós fazemos para carregar essa arca? Eu sei liderar povo, eu sou homem de guerra, mas o sacerdote é você. Você é líder de célula, você tem que ter o direcionamento do teu pastor. Você precisa do direcionamento. Não adianta ter boa intenção, você tem que seguir instruções. Davi Deus não poupou nem o melhor amigo do homem que era o melhor amigo dele, vamos dizer assim, depois de Abraão. A Bíblia diz que Davi coloca a arca em cima de animais, e os animais tropeçam. Deus disse, lê. Como é que nós vamos fazer isso? Deixa na casa de Obed-edom. Durante 3 meses a arca. O tempo suficiente para eles lerem Êxodo, Levítico e Número, para saber como conduzir a arca. O sacerdote disse, a arca tem que ser carregada no ombro do sacerdote. A arca tem que ter, alguém tem que se responsabilizar se a arca cair. O animal não responde por si. Vocês têm que carregar a arca, a minha presença, de maneira que se houver alguma coisa errada, alguém se apresente para mim e se responsabilize. Por que a arca caiu, fulano? Porque o boi tropeçou, Senhor. Ah, o boi tropeçou. A culpa é do boi, não é sua. Então a arca tem que estar nos ombros de um homem. Então Davi entendeu o seguinte, 40 quilômetros, aproximadamente, Iad Shimoná, que é onde é a casa de Obed-edom, para Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi foi andando, e cada 7 passos que o sacerdote dava, 7 passos ele sacrificava o animal. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, eu não vou errar mais.
O sacrifício é uma completude. 7 passos é uma reflexão, é uma completude. Não basta carregar no ombro de homem. Por quê? Porque se fosse no animal, o animal tropeçou, a arca caiu porque o animal tropeçou. E no ombro do homem? Ah, tropecei porque eu estava cansado, estou carregando a 40 quilômetros, ninguém revezou comigo. Ah, tropecei porque a rua tem muito buraco. Então, a cada 7 passos, nós vamos parar tudo, oferecer um sacrifício, porque sacrifício fala de reflexão. Você lembra o que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Então, quando você para sacrificar, não tem como você não oferecer um culto racional. Se você tem um cérebro, você vai raciocinar sobre a importância do sacrifício. Para que nós estamos parando de 7 em 7 passos para ofertar? Porque a cada 7 passos, 40 quilômetros, como daqui em Realengo. A cada 7 passos para tudo, bota a arca no chão, mata um animal, sacrifica um animal. Agora mais 7 passos. Por que isso? Porque quando ele para ali para sacrificar, além de eles pensarem no significado do sacrifício, eles estão analisando os próximos 7 passos. Eles estão vendo a pedra que está no caminho. Olha, tá vendo ali aquela pedra ali? Cuidado para não tropeçar. Tá vendo aquilo ali? Eles estão medindo mais 7 passos. Daqui a pouco eles andam mais 7 passos, sacrificam e falam, ali ó, tá vendo? Ó, tem um relevo ali naquele caminho. Vamos cuidar, fulano, você que está aí atrás, fica ligado, tem um buraco ali para não tropeçar. A cada 7 passos te coloca para refletir o próximo passo que você vai dar. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício, de entrega, de reflexão, carregando uma arca da maneira correta, e cada passo nosso tem que ser cronometrado pelo céu. E é a presença de Deus e o temor de Deus que vai fazer isso. Muitos falam dos capacetes da salvação. Muitos falam do escudo da fé, da couraça da justiça, mas poucos quando vão pregar, da espada que é a palavra de Deus, mas poucos falam da sandália da prontidão. De pisar aonde Deus quer que você pise, de andar como Deus quer que você ande, a sandália da prontidão, porque você pode ter armadura, você pode ter capacete da salvação, você pode ter couraça, você pode ter paves e escudo, você pode ter o que você quiser, mas se você for para a guerra descalço, as pedras vão corroer o teu pé e a armadura não vai servir para nada. Nós temos que entender que não é a presença de um jogador de futebol, não é a presença de um político importante, não é a presença do Criador dos céus e da terra. E ela precisa ser desejada mais do que qualquer coisa, mais do que internet, mais do que futebol, mais do que qualquer coisa. Eu não posso conduzir o ministério sem a presença. Conduzir o ministério sem a presença é dar um tiro no pé, irmão. É suicídio. É igual um cachorro entrar na loja do chinês que vende pastel, é querer morrer, pedir para morrer. Não faça isso. Você está entendendo? Você tem que ter percepção onde você pisa. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, amém? O que nós temos, de novo, pode subir. O que nós temos que subir, nós temos que entender, é que a presença de Deus tem que ser desejada. Os inimigos, os ímpios desejam a presença de Deus. Os inimigos desejam. E os crentes querem fazer as coisas de Deus sem a presença de Deus. A arca da aliança, ela é guardada. Quem já viu uma arca da aliança, uma réplica? Ela tem 2 querubins. E esses 2 querubins, eles ficam com a asa apontando para frente, mas eles estão olhando para baixo. Já viu como que eles ficam? Eles ficam assim, ó. Sabe por que eles ficam olhando para baixo? Porque maior é o que está dentro do que o que está fora. Eles estão olhando para o maná, estão olhando para a autoridade de Arão, que está ali respaldando a autoridade. Líder que dá fruto no deserto, ele tem autoridade. Porque dá fruto no momento de facilidade, isso não te dá respaldo nem autoridade.
Agora, dá fruto quando você está pensando em largar tudo. Dá fruto quando você está passando num momento de sequidão. Dá frutos no momento de desemprego. Dá frutos no momento de dificuldade. Dá frutos no momento que o diabo diz: larga tudo, deixa de ser otário, vai cuidar da tua vida, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai se ajeitar, vai se aprumar. Dá fruto, vencer as vozes do inimigo no momento de luta. Lhe dá fruto na presença de Deus. E esses frutos servem como memorial para gerações. Então ali dentro da arca tinha princípio, tinha alimento e tinha autoridade. Por isso os anjos ficavam olhando para dentro da arca assim, ó. Porque dentro da arca era mais importante que tinha lá fora. E aí quando você olha Jeremias 31, versículo 31, que diz assim: assim diz o Senhor: farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como aquela que eu fiz com vocês, quando tirei vocês da terra do Egito, embora eu tenha despojado vocês no deserto. Ou desposado, desposado, casado com vocês no deserto. E vocês invalidaram a minha aliança. Mas chegará um dia, diz o Senhor, que eu escreverei, não na tábua de pedra, mas as minhas leis, eu os imprimirei na tábua do seu coração. E ninguém dirá um ao outro: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. E eu perdoarei os seus pecados, e dele eu não me lembrarei nunca mais. Ele quis dizer: chegará um dia, diz o Senhor, que a minha presença vai estar dentro de você, não numa arca. E sabe o que eu acho mais lindo? Chega aqui, Andrezinho. Caneta azul. Tá gasgado com a minha história. Como é que é? Aí tá aqui o Andrezinho. A Bíblia diz que a arca da aliança era dourada. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ela era madeira de acácia, não tinha formosura nenhuma, mas era revestida de ouro. Amém? E a Bíblia diz que os querubins ficavam na arca assim, ó, olhando para o que estava dentro, o tempo todo olhando para o que estava dentro. O que está dentro é superior a qualquer circunstância que está ao nosso redor. A Bíblia diz que hoje a arca somos nós, Andrezinho. A arca é você. A arca sou eu. O ouro da arca é a santidade que Jesus pagou um preço para nós obtermos. A presença do Espírito Santo está em nós porque estamos revestidos com o ouro da santidade. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor andam ao nosso redor. Os anjos estão ao nosso redor, não porque você tem alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa, que atrai a eles. Ou porque nós somos bons. O anjo está ao nosso redor, porque nós somos o cara. Porque nossos talentos são afiados. Porque nós somos pessoas espetaculares. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, porque eles estão assim, ó. Para o que está dentro de você. Você é a arca hoje. Então eles estão assim, ó. Olhando. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e guardam a sua palavra. Tem autoridade dentro de você? Tem maná dentro de você? Tem princípio dentro de você? Então tem querubim na tampa do propiciatório, guardando e olhando para dentro assim, ó. A Bíblia diz que
o diabo, o inimigo do nosso interior, ele está ao nosso derredor. Por trás dos anjos, e os anjos estão guardando a arca. Quem é a arca? Eu e você. E na mesma posição que ele está na arca da aliança, ele está com a gente. Nos cobrindo e olhando para dentro de nós. E quando o diabo, pelo derredor, ele consegue te influenciar, ele não pode te tocar. Mas ele fala, ele tem o direito de tentar te influenciar. Ele diz, para de orar! Para de ler a Bíblia, rapaz, tu está cansado. Para de orar, para de buscar Deus. Para de jejuar. Você pode fazer isso sozinho, tu não precisa ficar orando, não, tu está cansado. Tu já sabe o que vai fazer. Quando tu chegar lá na igreja é só cantar uma música. E os anjos estão. O diabo dá um passo de anjo, protegendo o que está dentro de você. Porque o que está dentro de você é maior do que você. E o diabo está, ei! Vai da cela! Não precisa de orar não! Tu já sabe o que vai fazer, vai no teu talento, vai na tua força. O Espírito Santo diz, acorda de madrugada, vem falar comigo. Não! Ninguém está querendo falar contigo não! Ei! É coisa da tua cabeça. Amanhã, quando tu acordar, tu ora. Isso aí tu resolve amanhã. E o diabo consegue roubar a essência. E você começa a ouvir o diabo. E o anjo começa a fazer isso. E o diabo, ele entra e muda o plantão e ele começa a te governar. Você que era para estar sendo guiado pela presença de Deus, agora você está sendo controlado. Olha só que Deus não te domina, Deus guia você pela presença dele. Mas o diabo, ele te domina, ele te escraviza. O anjo sai. E o diabo rouba o que está dentro de você. E agora você está debaixo do domínio do diabo. E você não percebe que o diabo já trocou, o anjo saiu, que você está vazio por dentro, mas você continua ministrando, você continua indo para a célula, você continua fazendo, achando que Deus está contigo, achando que está tudo bem, achando que está tudo legal. Pode fazer isso por 40 anos! Mas vai chegar um dia que você vai falar para o Amalequita, enfia essa espada em mim. O peso de ter vivido a vida toda fazendo tudo como se tivesse a presença sem ter, vai vir sobre você. Você vai preferir mais a morte do que continuar vivendo dessa maneira. A melhor coisa é chamar a presença. É chamar a presença e ter os incrementos da presença. Ter o maná, ter a autoridade de quem venceu o deserto dentro de você. Ter o princípio, ter os anjos guardando o princípio dentro de você. Porque o que te dá valor é o que está dentro de você. Deixa eu abençoar. O que te dá valor é o